Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Já vou fazer várias perguntinhas, viu? Vão respondendo aí. Estão em paz? Com saúde? Felizes? Pertinho de quem ama? Certo, tem mais perguntas. Estão fazendo as atividades? Mandando para o seu professor? Tirando as dúvidas? Lendo todos os dias? Então vocês estão, olha, de parabéns, tá certo? Vou começar a aula hoje mandando um carinho bem especial ao meu companheiro de trabalho, Danley, tá certo? Que está desenvolvendo um trabalho, olha, espetacular aqui em Santa Cruz. Parabéns, meu Danley. Aquele abraço. E hoje vamos ter aula de língua portuguesa e vamos aprender hoje verbo, certo? Vamos aprender essa classezinha de palavras. Ela sofre várias modificações. Ela varia em muitos aspectos. Mas vamos focar no tempo verbal hoje, certo? Tempo verbal, ok? Então, quando falamos em classe de palavras, estamos falando nas 10 classes de palavras. Temos o substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, enfim, são as 10. E essas 10 palavras formam dois grupos. O grupo das palavras invariáveis, que são as palavras que não variam, que elas permanecem como são. E tem o grupo de palavras variáveis, as palavras invariáveis e as variáveis. E o verbo faz parte desse grupinho das palavras variáveis. Verbo é uma das classes de palavras, uma das que sofre mais variações. E dentre as várias modificações que o verbo tem, nós vamos focar no tempo verbal, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é verbo? Verbo é a palavra, que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Esse conceito, olha, todo mundo já sabe, não é verdade? O que é a palavra que indica ação, professora? Movimentos. Tudo que nós realizamos se determina como uma ação. Estado, a forma, a maneira como alguém, como ou algo estava, está ou vai estar, dependendo do tempo, tá certo? E fenômeno da natureza, aqueles verbos que não são conjugados, certinho? Só são conjugados os verbos que indicam ação e estados. Os que indicam fenômeno da natureza, nós não conjugamos, certinho? Então, veja só. Vamos para os exemplos. A Amélia dançou na festa de aldeia. E aí, qual é o verbo nesta frase? A Amélia dançou na festa da aldeia. A palavrinha, olha, dançou. Quando nós dizemos dançou, é o quê? É uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. A Amélia dançou na festa da aldeia. Ação. Muito bem, ela praticou a ação de dançar. Que saudade de dançar um forrozinho, né, minha gente? Oh, meu Deus, mais um ano sem o São João. Mas, importante é a gente estar bem, não é? Olha, outro exemplo. O João gostou de dançar, Gostou da dança. Qual é o verbo aí? Qual é a palavra, que está aí sendo representada pelo verbo? Gostou. Muito bem. Quando eu digo que o João gostou, não é? Essa palavrinha gostou dá a ideia de quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza? Hein? Ação. Ele praticou a ação de gostar, não é? Muito bem. Último exemplo aí. A Amélia estava nervosa, mas ouviu muitas palmas.
Temos aí duas palavras em destaques, não é? A palavra estava e a palavra ouviu. Então, preste atenção. Quando numa frase existe um verbo, a presença de um verbo, nós dizemos que esta frase é chamada também de oração, certo? Oração é a frase que tem a presença de um verbo. Então, se aí eu tenho duas palavras em destaques, indica que eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Muito bem, eu tenho duas orações. Então, a minha primeira oração é: a Amélia estava nervosa, mas parou aí. Quando diz que a Amélia estava nervosa, estava é o verbo, certo? Porque está aí indicando o quê? Estava indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Um estado, a forma, a maneira como a Amélia estava. A Amélia estava o quê? Nervosa. Certo? Estado. Muito bem. Agora, ouviu muitas palmas. Tenho outra oração, porque eu tenho a presença de outro verbo. Qual é o verbo aí nessa segunda oração? Ouviu. Ouviu dá a ideia de quê? De ação, estado ou fenômeno da natureza? Ação. Muito bem. Praticou a ação de ouvir, certo? Então, duas orações, dois verbos. Oração é a frase que tem a presença de um ou mais verbos. A frase tendo verbo, ela é chamada de oração, certo? Então, aí eu tenho duas orações. Uma com o verbo que indica estado, a forma como a Amélia estava, nervosa, e a outra, né, o verbo que indica ação, a ação de ouvir. Ela, né, praticou a ação de ouvir o quê? Muitas palmas. Certinho? Muito bem. Vamos lá. Essas palavras que descrevem ações, dançou, gostou, ouviu, e estado, como estava, pertence à classe dos verbos. Muito bem. Então, verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Certinho? Então, vocês já sabem. Vão ler uma frase. Teve a presença de verbo, é chamado de quê? De oração. Se na minha frase tiver dois verbos, eu tenho duas orações. Se na minha frase tiver 5 verbos, eu vou ter 5 orações. Certo? Compreendido? Vamos embora. Olha aí. Os verbos também em tempo para indicar se o acontecimento é passado, presente ou futuro. Né? Então, o verbo ele vai variar quando se refere ao tempo. Temos 3 tempos: passado, ou também chamado de pretérito, presente e futuro. Como é, professora, que eu sei que o verbo indica, não é? Passado, presente ou futuro? Vamos lá. Passado já aconteceu, certo? Passado ou pretérito, já aconteceu. Ontem joguei. Ontem foi passado. Ontem eu fiz o quê? Joguei, né? Passado. Hoje jogo. Quando é que eu jogo? Hoje, olha, jogo hoje, certo? Presente. Está acontecendo neste momento. Agora, futuro é que ainda vai acontecer. Amanhã ainda vai acontecer, não é? Então, amanhã jogarei. Então, jogarei indica futuro, não é? Que é futuro, que ainda vai acontecer. Passado ou pretérito já aconteceu. Presente está acontecendo no momento exato. E futuro ainda vai acontecer. Certinho, minha gente? Vamos lá. Olha, tempo, pretérito perfeito,
presente e futuro, não é? Quando eu digo pretérito perfeito, é quando algo aconteceu e ficou lá atrás mesmo, sem trazer nenhuma coisinha para o tempo presente ou para o futuro. Ficou realmente lá. Indica um acontecimento passado. Joguei, pulei, corri, certo? Ficou lá no passado, certo? Agora, presente indica um acontecimento presente, real, nesse exato momento. Jogo, corro, sofro, beijo, abraço, certo? Está acontecendo no momento. E futuro indica um acontecimento futuro, que ainda vai acontecer. Jogarei, estudarei, viajarei, certo? Entendido? Então, veja só. Vamos revisar essa partezinha aí. O que é verbo? Verbo faz parte de uma das 10 classes de palavras que pertence ao grupo das palavras variáveis, que ela varia muito, não é? Ela varia em tempo, em modo, em pessoa, em número. E a aula de hoje nós focamos sobre o tempo. Quando falamos em tempo verbal, estamos falando nos 3 tempos: passado ou pretérito, presente e futuro. Preste atenção. Passado já aconteceu. Ficou lá no passado, né? Presente está acontecendo no momento e futuro ainda vai acontecer. Ficou claro? Certinho? Qualquer dúvida, olha, revisa o vídeo, pergunta aí ao seu professor, certo? Vamos lá. Eu trouxe para vocês alguns desafios, né? Algumas frases e vocês vão indicar. Vocês vão dizer se está no passado, presente ou futuro, certo? Vamos lá. Ela dançou. Qual é o verbo aí? Dançou. Dançou está no passado, presente ou futuro? Ah, muito bem. Daqui eu escutei, viu? O coral foi geral agora. Passado. Muito bem. Entenderam direitinho. Ela dançou. Aconteceu no passado. Nós dançaremos. Qual é o verbo aí? Dançaremos, né? Nós o quê? Dançaremos. Dançaremos está no passado, presente ou no futuro? Nós dançaremos. Um forró bem bom quando tudo isso passar. Futuro, não é? Nós, primeira pessoa do plural, não é? Dançaremos aí, olha, o verbo, certo? Futuro. Muito bem. E agora? Ele leu. Passado. Passado, ele leu. Ele nem está lendo, nem ele vai ler, né? Ele leu, certo? Ela lê. E agora? É o quê? Ela lê. Lê. Presente. Presente, a ação, né? Ou estado, ou fenômeno da natureza. Está acontecendo ali naquele momento, certo? Vamos lá. Eu li. E agora? Eu li. Está em que tempo o verbo? Passado. Passado, ainda tem dúvida? Eu li, passado. Certinho. Eu estudo. E agora? Pretérito é? Presente. Eu estudo. Está acontecendo agora, olha. Eu estudo muito. Estou estudando. Presente. Eu danço. Hoje todas as frases relacionam ao dançar. Dá vontade mais ainda de dançar um forrozinho, né? Vamos lá. Eu danço. Presente. Muito bem. Eu estudei. Qual é o verbo aí, minha gente? É o verbo? Não, professora. Eu é a pessoa do discurso a quem se está se referindo. Primeira pessoa do singular. Eu. O verbo é estudei. E tem que tempo? Passado.
passado ou pretérito, não é? Aconteceu já, eu estudei. Estudei muito e tirei 10 na prova, certo? E agora? Eu comprei. Eu comprei. Passado, presente ou futuro? Passado. Eu comprei, ficou no passado. E aí? Gostaram da aula? Ficou claro o que é verbo? O tempo verbal? Os 3 tempos verbais? Ficou clarinho? Ficou claríssimo? Sem dúvida nenhuma? Então, muito bem. Prestaram atenção direitinho na aula, não foi? Então, vamos terminar a aula de hoje com nossa frase, não é? Que não nos falte fé, coragem e disposição para que possamos ir em busca dos nossos objetivos. Por mais difícil que esteja, a gente não pode perder a fé, dependente da nossa crença, viu? A coragem e a disposição, né? De ir em busca dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, tá certo? Caminhar sempre, passo após passo, lutar constantemente, sem cessar, sem cansar, certo? Para a gente chegar no final da escadinha, olhar para trás e dizer quantas dificuldades foram vencidas, quantos obstáculos foram superados, quantas lágrimas foram derramadas, mas aqui estou, firme, forte e realizada. Tá certo? Então, olha, com muita alegria, terminamos mais uma aula, né? Compartilhamos vários conhecimentos, ampliamos o nosso conhecimento, revisamos, foi? E eu espero que vocês tenham compreendido direitinho o assunto de hoje, tá bom? E aí, tudo belezinha? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Então, podemos concluir com a aula de hoje, né? Fique na paz de Jesus, fique em casa, fiquem bem, se cuidem. Um beijo no coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, minha gente. Tchau.